Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, este é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo no nosso estúdio virtual estão sempre Miriam dos Anjos e Thelma Alves. E a nossa convidada especial de hoje, Germana Karsten, que é médium e diretora de assistência espiritual da Comunhão Espírita de Brasília. Bem-vinda, Germana. Olá, como vai, minha linda? Novamente de volta aqui, Ana, Miriam, Thelma, que prazer estar com vocês de novo no Papo Espírita. Existe coisa mais gostosa do que Papo Espírita? É, a gente adora. Somos suspeitas. Germana, você esteve aqui conosco, a primeira vez, essa segunda participação sua, você veio aqui para falar sobre a mediunidade na quarentena, se não me engano, foi no mês de maio. Olha só, nós continuamos na quarentena. E aí trouxemos você como uma grande especialista nessa parte da mediunidade para falar sobre o tema da obsessão. Nada mais oportuno, né? E a gente sabe que obsessão é um dos grandes temas que trazem as pessoas ao centro espírita, não é? As pessoas sentem desajustes físicos, emocionais, elas não sabem, às vezes, o que está acontecendo, tem uma doença física, não tem diagnóstico, tem atitudes que elas não conseguem entender o que está acontecendo com ela. E a gente sabe que na obra de Kardec existem as classificações da obsessão, existe toda uma informação muito consolidada sobre a questão da obsessão. Então, eu queria começar perguntando para você que tipos de obsessão estão lá descritos por Kardec e como uma pessoa, mesmo sem um conhecimento da doutrina espírita mais aprofundado, como ela pode identificar a obsessão em sua vida? Interessante, sabe, Ana, que nós temos o plano de recapacitação dos trabalhadores da nossa diretoria, né? Que é a diretoria dos grupos de intercâmbio mediúnico. E nós montamos para o núcleo de tratamento espiritual, que é exatamente que é o núcleo que cuida dos passos de desobsessão. Nós montamos uma aula do PRDAI, que é uma aula assim, como a gente pode saber se a pessoa está obsediada, mas assim, na prática, vamos trazer como a pessoa é. A pessoa está na obsessão simples, ela está na fascinação, ou ela está na subjugação, que são as três fases que Allan Kardec traz para a gente. Então, é interessante a sua pergunta, que eu fui buscar esses slides para a gente poder para estudar e lembrar porque a gente tinha que treinar os plantonistas desse núcleo de tratamento. Então, porque a pessoa chega conversando, mas tem indicações na fala dele que define qual é a fase que ele está. Então, isso é muito legal para esse nosso papo espírita. Então, os três tipos são a obsessão simples, né? A fascinação e a subjugação. Cada uma delas tem a sua fase de comprometimento. A obsessão, a base dela é a afinidade. É a afinidade com o quê? Com aquele que interfere na sua vontade. Então, pode ser por desencarnado e encarnado também. Então, por exemplo, você tem um proceder saudável. Você conhece um novo amigo, uma nova amiga, e você muda completamente a sua forma de pensar, deixando toda a sua vontade, a sua característica íntima a mercê da palavra daquela pessoa. Você fica dependente. Se ela não fala, você não consegue se decidir sozinho. Pode também ter uma obsessão por encarnados. Então, nós, às vezes, acreditamos que só por desencarnados. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos nos ater à influência de espíritos desencarnados na vontade da pessoa. Então, essas são as três fases. Quais são esses pequenos detalhes que os médiums lá da casa estão observando? Da obsessão simples, a pessoa chega para você e ela começa a relatar problemas que ela acha que não tem solução.
Então, não está dando certo nada na minha vida, eu estou com cansaço físico e mental. Você acha que isso aí você mesmo vai falando no dia a dia, né? Depois ela queixa-se das pessoas, dos parentes, ela fica assim, se achando incompreendida, porque ela tem vontade de romper com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ela acha que ela é uma pessoa que realmente não é compreendida por ninguém. Tem desejo de abandonar situações, né, sem resolvê-las, ou seja, ela não quer fazer enfrentamento das coisas que estão, dos problemas que estão aparecendo nela. Por exemplo, ela relata situações, uma dica muito legal, ela relata situações que, para quem está ouvindo, as dificuldades, os desafios do cotidiano, mas ela coloca tons muito fortes, muito coloridos, muito vitimados, e você está ouvindo aquilo ali e você se lembra que ontem aconteceu com você, entendeu? Então você fala assim, nossa, como ela está vermelha, como ela está intensa, como o verbo dela tem muito colorido. Então significa que ela já está se vitimando. E aí ela geralmente fecha assim, será que Deus existe? Eu vim aqui porque eu não sei se eu acredito mais em Deus. Aí você sente uma certa confusão na pessoa, aí ela começa a relatar dificuldades e fica repetindo aquelas dificuldades, e no fim ela fala, eu estou desanimada. Outra indicação, o choro sentido. É aquele choro que vai denotando uma vulnerabilidade emocional. Aí ela tenta racionalizar essa emoção. Então, você vai sentindo que ela vai confundindo a causa com os efeitos. Aí, daqui a pouco, você fala uma coisa, ela entra com uma desconfiança. Aí, daqui a pouco, ela aceita o que você fala, ela fica na angústia. E aí, por fim, ela fala assim, eu estou dormindo mal e tenho pesadelos. Aí você pergunta, mas é todo dia que você dorme mal? Ela fala, não, é algumas vezes. Porque quando você está na fascinação e na subjugação, seus pesadelos de dormir mal é sempre. Mas na obsessão simples, ela ainda dorme, ela tem porque ainda não está completamente dominada, né? Então, ela fala que dorme mal um dia, outro não. E outra coisa, coisas cotidianas. Porque a minha mãe veio me contar uma coisa e eu estou sem paciência com ela. Então, essas são indicações para quem está me ouvindo. Outra coisa, adoecimentos frequentes. Aí você vai falar assim, nossa, a obsessão simples chega na parte física, chega porque já tem ali uma energia, Ana, Miriam e Thelma, já tem uma energia estranha atuando na pessoa. Então, a pessoa já começa a adoecer, o sistema imunológico já está em baixa, por quê? Porque já existe uma pequena vampirização da energia, o quê? Perispirítica. Quem é a nossa bateria, Ana, Thelma e Miriam? É o perispírito. Se o perispírito está tomando passe, tomando sol, meditando, em prece, a bateria está lá em cima. Pode pegar, assim, uma BMW, tira a bateria dela, ela não é nada. Então, é a mesma coisa, o nosso perispírito, ele é a nossa bateria. Então, o que acontece? Como ele já está recebendo a influência daquela personalidade estranha desencarnada, ele já começa a ser sugado. Então, você já vê ele assim, desanimado. Então, isso são sinais de obsessão simples. Uhum. Thelma? Mas a vontade dele ainda está presente. A vontade, ela não está, a pessoa subjugada. Ele está exacerbado, mas ele tem a vontade. Entendi. Pode sair dela. Exatamente. Eu queria te perguntar... Oi? Você que é atendente fraterna, disse alguma coisa equivocada aqui? Porque você ouve muito, há muitos anos. Tem alguma coisa que faltou na obsessão? Não, é isso mesmo, exatamente isso, né?
É porque a mediunidade está focada também na questão orgânica, né? Então, vem os mal-estar, dores de cabeça, uma série de coisas que a pessoa vai no médico, não encontra nada. Aí tem que buscar a doutrina para ver se trata, né, Germana? Eu queria colocar também aqui, comentar, né, que antes de tudo isso, começou numa intuiçãozinha, numa vozinha lá longe, que a pessoa acolheu, né? Existia uma vontade de não conviver com o círculo familiar, por exemplo, né, Germana, que você trouxe. Existia lá no fundinho uma vontade. Aí aquela vontade acabou começando a ficar mais concreta. Não, sai mesmo, só você está sem paciência. E aí a gente acolhe aquela ideia. Realmente eu estou sem paciência. Realmente eu preciso sair daquele núcleo familiar. A tal ponto que a gente acolhe, que a gente já não diferencia se aquela vontade é minha ou se não é. E a gente acolhe como se fosse da gente. Que nada é de supetão, né, Germana? Não chega assim, puf, cola a ideia. Não, é devagar. É sutil, até uma hora que, de fato, a gente já acolheu tanto como se fosse nosso, que a gente já não diferencia mais. E aí vem para as consequências que a Germana muito bem colocou. É preciso a gente estar atento, né, aos pensamentos e o que a gente realmente quer, né, Germana? E Miriam, o que você falou foi muito legal. Isso chega devagar. Então, ou seja, Emmanuel diz, o que está na base da obsessão é a afinidade e sintonia. Então, por exemplo, existe a obsessão, Ana, Miriam, que é um perseguidor mesmo. Então, por exemplo, assim, o que eu citei aqui são plugs. Você costuma ficar assim, e aí você vai entrando na afinidade, mas você não está assim porque tem um obsessor. É uma via de mão dupla. Se você começa a ficar muito sensível, muito reativa, você desce a sua frequência, aí você vai ter companhias espirituais, que a gente chama de obsessor, mas que são parceiros de afinidade, porque começou em mim. Por exemplo, vamos citar aqui uma coisa muito em voga. Esse tanto de politização da vacina e partidos, e um é a favor de um, outro é a favor do outro. Aí você começa a assistir aquilo, você está bem. Aí daqui a pouco você começa a tomar partido por um lado. Aí daqui a pouco você está exacerbado com aquele lado. Você consome aquela emoção forte daquele lado. A sua frequência vai descendo porque você pensa de uma forma odiosa, porque você já está excluindo o outro e o outro. E essa exclusão gera o quê? Gera o quê, gente? Paixões. Você começa a ficar apaixonado, você começa a excluir, você começa a odiar, você começa a ter impaciência. Daqui a pouco você vê a pessoa do outro partido levando um tapa, você sente uma certa satisfação e a frequência vai baixando, vai baixando, vai baixando. Aí o que acontece? A obsessão não acontece porque veio de lá para cá. Foi o que você trouxe para a sua vida que te colocou na tribo que você atraiu. Essa é a tua tribo, porque você está nessa frequência. Agora, existe a obsessão que começa simples e vai passando para fascinação e subjugação de um perseguidor, gente. Ou seja, nós estamos aqui com outro CPF espiritual, eu gosto de brincar assim, né? Nós estamos com outro CPF espiritual, fizemos lá antes de nascer uma cirurgia, mudamos de nariz, de boca, de rosto, de cor de cabelo, mudamos de país. E aí os nossos desafetos não sabem onde a gente está. Então, por causa daqueles justiceiros do mundo inferior, que eles ficam que nem cão de guarda atrás dos desafetos, eles nos encontram. E aí nos encontram, e aí sim, aí é pertinaz. Ah, eu encontrei você com esse nome, com esse CPF, mas é você. E aí ele vem como vítima do passado, que foi um amor adoecido, que foi alguém que a gente prejudicou, aí a coisa é mais pertinaz, Ana. Aí começa com obsessão simples e ele vai indo para fascinação, subjugação, e aí é um planejamento estratégico.
o que ele faz? Ele começa a planejar onde estão nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades, para ele atuar em nós, porque ele quer o quê? Nos levar a passar o que ele passou. Então, aí já não é mais onde você está, na frequência em que você está. Ele vai fazer você estar na frequência em que ele vai te dominar. Então, aí você fala, nossa, mas então não tem solução? Tem. Tem exatamente a terapêutica espírita, que diz o seguinte, mesmo que você sinta esse assédio, se você está em prece, se você está em evangelho, se você tem uma vida saudável, se você começa a falar, gente, eu penso assim, isso é meu? Eu penso assim? Então, às vezes, quando eu estou atuada por ideias estranhas, que eu vou me afeiçoar a elas, eu paro e falo assim, Thelma, gente, eu penso assim, desde quando que eu penso assim? Será que eu penso assim mesmo? Aí eu começo a fazer evangelho antes de dormir, porque eu sinto que é uma infiltração no quê? Na minha proteção mental, me fazendo crer naquela sombra do outro, condenando o outro, perseguindo o outro. Aí eu leio o evangelho fala para mim, ó, vai para a amorosidade. E às vezes eu quero matar a pessoa, né? Aquela coisa assim, ser contra a ideia dele. Mas eu falo, gente, eu não sou assim. Eu não sou assim. Por isso que o autoconhecimento, através das obras de Joana de Anjos, Hamed, Hermance Dufour, elas não vão nos mostrando também como você identificar esse obsessor pertinaz que te encontra. E ele vai trazer para você ideias que você tinha há 400 anos atrás. Gente, eu era assim há 400 anos atrás. O que ele está dizendo para mim está dentro de mim mesmo. Eu fui um tirano, eu fui inquisidor, eu tinha horror a outras religiões. Mas, gente, eu fui assim. Eu não sou mais assim hoje. Aí, quando você começa a fazer o autoconhecimento e questionar se você realmente é assim, aí você dificulta o assédio do perseguidor do passado. Germana, você está falando que tudo tem a ver, então, com a nossa sintonia, né? Isso. Seja quando a gente abre o campo para aqueles oportunistas, né? A tribo que você falou, vamos chamar de oportunistas, porque eles estão buscando os amigos, né? Então, se a gente abre o campo, a gente entra na tribo, como o pertinaz. Mas o pertinaz, digamos que a gente não tenha feito as mudanças, ele nos achou e nós estamos como nós estávamos no passado. Ali vai ser certeiro, né? Porque vai encontrar eco. Mas, digamos que a gente tenha já se trabalhado, né? Como a história do Divaldo Franco, que teve um perseguidor durante muitos anos, porém o Divaldo já tinha um outro nível de consciência e ele, apesar de sofrer o assédio, ele não caía na mesma sintonia do perseguidor, e o perseguidor ainda acabou se tornando um grande amigo dele, né? Quem conhece a história do Divaldo vai reconhecer. Mas isso tudo tem a ver, né, Germana, que eu queria entrar, com as nossas imperfeições morais. Então, eu queria que você falasse sobre como que funciona essa sintonia, o que ela tem a ver com quem a gente é, na essência. Ana, na realidade, é exatamente o estudo do autoconhecimento, porque você falou uma coisa muito certa, são as nossas sombras, né? Então, se encontra eco em mim, está lá, adormecido. Então, tem uma parte, não sei se é Fonte Viva, gente, hoje eu vou pecar e não falar exatamente a página, mas uma coisa que me impressionou muito foi uma fala de Emmanuel em uma dessas coleções dele, Fonte Viva, que é Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Ele diz o seguinte, às vezes, Miriam, Ana e Thelma, nós passamos anos dentro de uma tarefa saudável, aprendendo, se espiritualizando para um único momento de escolha que vai fazer com que a gente avance ou que a gente retrograde. Então, resultado,
imagina, quando eu li isso me deu um impacto forte. Então, ou seja, é como se a gente tivesse que passar uma prova em que vai vir aquela cobrança do passado, porque a gente prejudicou muitos. Então, é como se o nosso mentor tivesse encontrado uma trégua para nos deixar dentro da doutrina espírita durante 30 anos estudando, lendo, para uma única escolha, Ana. Eu fui olhar isso que Emmanuel eu falei, meu Deus, que coisa! Porque aí vem, entendeu, todo o eco do passado na nossa alma, e aí qual vai ser a nossa escolha? Nós vamos reeditar aquelas crenças limitantes do passado, ou nós vamos confirmar a nossa transformação através do Espiritismo? Então, o que Emmanuel quis dizer é exatamente isso. Nós podemos passar aqui em paz na vida cotidiana, no Evangelho. Aí chega um dia em que uma situação se coloca para que a gente dite a cor do Espiritismo dentro de nós. Eu costumava dizer para os autodidatas que chegavam na fase 1, iniciante da DED, mas eu não sei por que a gente tem que estudar 3 anos e meio para chegar na educação da mediunidade. Eu sou um homem que eu já li todo Kardec, já li isso, já li aquilo. Então, é aquelas pessoas que achavam um absurdo ter passado 15 anos em casa estudando sozinho e saber tudo na ponta da língua e ter que passar pelo ESG. Eu só respondia assim, para que o que entrou em você seja exatamente, saia de você Espiritismo. Porque quando o Espiritismo entra dentro de nós, nós podemos misturar com os nossos atavismos, com as nossas crenças equivocadas e limitantes do passado, e que qual é a qualidade desse Espiritismo que vai sair da gente? Às vezes, não é nem Espiritismo, são ideias estranhas que a pessoa fala muito bonito, você passa 40 minutos ouvindo a pessoa, você fala assim, gente, ele disse isso assim, assado, eu que entendi errado. Porque a pessoa fala muito bonito, mas se você pegar e você passar no liquidificador, nada do que ele falou tem a ver com a doutrina espírita. Pareceu ser doutrina espírita. Então, eu respondia para esses alunos, para que a gente saiba que se o que entrou em você é o espiritismo que vai se manifestar através de você. E só num grupo como esse de estudo é que a gente vai saber a qualidade daquilo que você estudou, se você compreendeu, se você realmente está lendo aquilo que Kardec, André Luiz, Emmanuel está dizendo. Porque a pessoa lê, mistura com suas crenças do passado e sai algo muito adverso do Espiritismo. Então, o ESG, eu sempre brinco com os alunos, são os 3 anos que o Paulo de Tarso, que Saulo, ao se transformar em Paulo de Tarso, passou no deserto para que o cristianismo pudesse fazer uma purificação das crenças judaicas antigas, para que o cristianismo pudesse entrar nele e fazer morada. Então, eu sempre falo, o Oeste são os 3 anos de Paulo de Tarso no deserto. Mas, Germana, é importantíssimo o que você falou. Mas também, enquanto você falava, eu ficava pensando, mas também tem um caso na qual eu decoro tudo, sei do começo, meio e fim de todas as bibliografias, uma oratória perfeita, nada com falta de sintonia com a doutrina, porém, ela só intelectualizada. Né? Enquanto você falou, enquanto eu não faço essa internalização, o que é aquilo tudo que eu estudei, do conhecimento que eu tenho da doutrina, está mudando a minha vida, está sendo aplicada em mim, porque senão eu passo a ser apenas um teórico. Né? E a doutrina nos chama exatamente para isso, para a vivência. E essa não vivência... só a doutrina. Continue, Miriam. Pode falar. Tá. Não. Eu estou querendo... todo conhecimento nos traz para uma vivência, para quando chegar o momento da escolha, aquele conhecimento está sedimentado, porque se ele é apenas teoria, que eu sei, né? Que eu sei na hora da prova, não vou passar não, gente.
Porque então, eu vou aí a prova tudo. era o que eu ia chegar agora, né? Para trazer para a Germana. E a prova, nada melhor do que um obsessor, não, Germana? Para nos testar. E aí, gente, eu falei da obsessão simples. Deixa eu dar uma passada na fascinação para vocês terem diferença. Uma vez instalada essa obsessão, aí nós vamos para a fase da fascinação. Como são características, especialmente dentro do médium, gente. Nós médios aqui, tudo da comunhão espírita. Por exemplo, a fascinação, eu sempre gosto de fazer uma comparação com a psicanálise. O narcisismo. A pessoa, ela olha só para si. As atitudes dela são extremamente narcísicas. Ela está sempre se autodefendendo. Ela está sempre com aquela verborragia, dizendo o quanto que ela faz, o quanto o que ela está trazendo é certo, e se sente também desvalorizado pelo grupo mediúnico, se sente desvalorizado pela família, mas ela está sempre com o ego inflado, relatando seus feitos. Por quê? Porque uma vez instalado na fascinação, a fascinação ele ainda tem um certo discernimento, a sua vontade ainda tem um certo discernimento, mas você sente que ele uma hora te ouve, uma hora ele vai para aquela verborragia, o tempo inteiro relatando o quanto ele está certo, o quanto todo mundo está errado. Aí daqui a pouco ele te ouve um pouco, você tem razão. Então, realmente, aí você nota que a vontade dele já está perdendo o discernimento, em que ele está realmente perdendo a sua capacidade de percepção, é quando ele começa a te evitar. Então, você é aquela palavra, amiga. Então, o isolamento, gente, o isolamento do grupo social, dos amigos, ele é uma característica dessa fase da fascinação também. Ele começa a se isolar de quem pensa diferente dele. E outra coisa, ele começa a dormir mal com frequência. A obsessão simples, ele tem alguns pesadelos, mas ele dorme muito mal. E ele tem, assim, como se ele estivesse num topor. Por quê? Porque o obsessor tem maior facilidade, o perseguidor tem maior facilidade quando acorda ele de madrugada para passar instruções. Então, ele fica assim naquela, sabe assim, naquele topor, se não sabe se está dormindo ou se está acordado, mas ele está sentindo a angústia da presença do obsessor. E aí ele começa a vir com ideias fixas. Então, a monoideia, sempre repetida. Ah, porque a Thelma não gosta das minhas psicofonias? Porque toda vez que eu faço uma psicofonia, a Thelma não vem falar comigo. Por que ela não vem ser dialogadora em mim? Eu vejo que ela tem preferência pelo fulano. Aí a gente vai conversar com a Thelma. Nossa, gente, não, é porque eu trabalho mais desse lado da mesa, mas eu vou lá. E quando a Thelma vai, não fez direito. Então, você vê que a pessoa está sempre buscando para si. Então, a fascinação, ela tem essa parte dessa autodefesa, se defende demais. E, às vezes, ele parece que te ouve, mas aí depois ele, de novo, cede. Então, você começa a notar que essa é a fascinação. Germana, a gente, às vezes, as pessoas que não estão assim dentro da doutrina, né, não estão trabalhando com mediunidade, elas têm a tendência de achar que o médium está fora disso, de que o médium tem tanto conhecimento ou está no trabalho mediúnico, cercado por uma equipe espiritual, né, toda do bem, e que ele não passa por obsessões. A gente sabe que isso é muito errado. E eu queria te perguntar qual é o perigo, né, de um médium que, inclusive, esteja trabalhando num grupo mediúnico, dele sofrer a obsessão e o que ele deve fazer. O médium, ele observou isso que a gente falou, ele tem... Eu acho que a gente podia, não sei se você permite, Ana, a gente fechar a subjugação, porque aí a gente
Mas o aparente... Agora, a subjugação, gente, é muito mais fácil de ser notada. Por quê? Porque a vontade dele está completamente cedida ao perseguidor. Ele não tem vontade, a vontade, não há espaço para a vontade dele. Você não reconhece mais a pessoa que está na sua frente. Então, são aquelas esposas e os maridos que chegam no atendimento fraterno e falam assim, gente, eu não conheço mais o meu marido. Gente, eu estou desconhecendo o meu filho. Meu filho ontem levantou a mão para me bater. E você, quando é médium também, amigo seu, você fala, gente, fulano sentou do outro lado, sempre sentava do meu lado, e começa a ficar agressivo. Então, quando é que é uma subjugação? Ele dorme mal todas as noites, ele constantemente está irritado, agressivo, começa a ter, começa a fazer ter alguns hábitos que ele não tinha, bebida alcoólica, e quando não vai para a depressão, vontade de morrer, ele tem compulsão alimentar, come demais, às vezes fala muito sem parar e às vezes fala pouco. E outra coisa, o isolamento também aí se estabelece mesmo. E uma forma de saber da subjugação, além da agressividade, dormir mal, ele tem mania de perseguição, porque ele sabe que está sendo perseguido. Então, ele sempre fica, não, porque vocês estão me perseguindo, fulano falou isso porque é para mim. Então, dentro da família, a família vira para ele uma inimiga, ele chega, não fala com ninguém, se fecha no quarto e agride pai e mãe, né? Quando não agride esposa, quando a esposa não agride, e geralmente, gente, não tem como na subjugação você não ter problemas físicos. A pessoa começa com dor de cabeça, com dores, com doença, a doença não acaba, porque não tem como separar essa enfermidade psíquica que é a obsessão, o corpo vai se ressentir. O perispírito está sofrendo uma emanação permanente de energias malsãs e que vai... Gente, é simplesmente a subjugação descoordena tudo, fica em desordem o corpo energético, fica em desordem o corpo físico. Aí você percebe que a pessoa está na subjugação. E, às vezes, nós que somos médios, a gente nota, gente, o olhar da pessoa. Então, a pessoa, você chega a pessoa falando, como é que você está? O olhar da pessoa, você sente que ali não está aquele olhar manso, amigo. Então, isso é a subjugação. É realmente dormir mal, agressividade, a pessoa já está tomada, o filho já bateu na mãe, já bateu no irmão, já vive lutando na rua, ou a menina que realmente vai completamente contra para relacionamentos abusivos, aceita todo relacionamento abusivo, não só por causa da mulher ou o homem, né? Aceitam relações abusivas, não só por causa do encarnado, mas é porque ali também o perseguidor dela levou ela e ele para aquela relação de abuso. Então, a subjugação, você vê a pessoa, tanto no cotidiano, quanto na parte espiritual, sem vontade alguma. Então, é aquela melhor amiga ou melhor amigo que você fala assim, gente, você não está vendo o que essa pessoa está fazendo com você? Não, mas aí fica defendendo a pessoa. Gente, é a vontade subjugada. Aí, respondendo você, Ana, é observar essas características e olhar para si e, gente, e ser leal a si mesmo. É gostar de si mesmo, olhar e falar assim, gente, eu estou bem? Olha, a Ana estava falando isso para mim. Será que mesmo eu estou sendo abusada? Será que eu estou sendo agressiva com as pessoas que me amam? Será mesmo que eu estou muito narcisista? Então, o que a pessoa deve fazer? Procurar imediatamente uma casa espírita. Porque ou uma casa espírita, ou a sua religião, está ali orando permanentemente até que ela comece a sentir um alívio e ela começa a sentir as suas características saudáveis e positivas começando a voltar.
Então, se ela começa a notar que ela está deixando de ser o que ela estava e passa e retornou ao que era, então aquele tratamento está dando certo. Então, procurar os grupos de desobsessão e nós temos na desobsessão os passos para obsessão simples, mas temos os passos para fascinação e subjugação, que é o que a gente chama de passo de tratamento intensivo, que a pessoa entra sozinho e a gente vai fazer uma atuação com o evangelho no lar, evangelho antes de dormir, água fluidificada, passe e leituras. O que a gente dá de presente para a pessoa é o evangelho. Então, às vezes a gente uma pessoa e fala assim, nossa, eu vou dar toda a coleção de Manuel Filomeno de Miranda para quem está subjugado, quem está com fascinação. Gente, não adianta. Raul Teixeira falou que uma pessoa que está na fascinação e na subjugação, a mente dele está desse tamanhozinho. Ele não dá conta. Se ele for ler, ele dorme, ele perde o livro. Então, sempre é bom o Evangelho, que é uma leitura mais leve, mas fala assim, leia em voz alta. Por quê? Quando ele está lendo em voz alta, ele entra em conexão com os trabalhadores do mundo espiritual que estão naquela região. Eles sentem a leitura do Evangelho, eles automaticamente vão para lá e já fazem uma assistência para a pessoa. E, obviamente, que esses trabalhadores vão falar, nossa, aqui tem uma perseguição. O que eles fazem? Já passam o WhatsApp espiritual para uma equipe avançada e falam, olha, temos um caso severo aqui. Ele estava lendo o Evangelho em voz alta, nós estamos aqui. Por quê? Porque ele entrou em conexão com quem? Com os espíritos superiores. Isso no caso, isso aí é a nossa terapeuta espírita, né, Germana, que você está colocando, né, que é muito importante as pessoas de qualquer religião, né, de qualquer religião, às vezes vão lá e a orientação do atendente fraterno da casa é exatamente essa, né, então, assim, buscar esse tratamento, buscar essas, né, água fluidificada, a leitura, e às vezes a pessoa também, ela não dá conta de ler, às vezes você passa a leitura bem simples e tudo, ela, olha, eu não consigo ler nada, não consigo orar, não consigo absolutamente nada, a gente fala, então põe uma música clássica, põe uma música mais suave na sua casa, para você já mudando essa sintonia, que aí você vai se tratando assim, da melhor forma possível. Começa pouquinho, começa o Pai Nosso, decorado mesmo. Então, assim, é um processo que a pessoa vai se tratando, né, Germana? E ainda tem uma, gente, que é Eu posso só interromper um pouquinho para pegar o seu gancho, o gancho da Thelma? Desculpa, Germana. Mas última que eu vou falar sobre a autoobsessão, que essa, gente, é interessante sobre as nossas fobias íntimas, que não leva a uma obsessão sem obsessor. O obsessor é interessante chamar essa atenção. Miriam, por favor, eu quero te ouvir. Não, porque conforme a gente vai conversando, era só para fazer um parênteses aqui, que a Casa Espírita, ela traz as ferramentas para o auxílio, não é? Que também depende daquele que está buscando o auxílio, o seu desempenho, a sua ação, não há mágica, não é? Porque eu também vejo, às vezes as pessoas chegam à Casa Espírita, me tira isso, como se fosse, né, trocar de roupa, me tire, e achando que não precisa de nenhum esforço. Então, era só esse parênteses, que em todas as situações é necessário o empenho daquele que está sendo assistido. E se ele ainda está numa incapacidade, né, de poder fazer por si só, aí vem aquilo que é tão importante, a família, né, o melhor amigo. Isso. Porque esses também são instrumentos de auxílio, enquanto aquele que está sendo assistido ainda está incapacitado momentaneamente de agir por si, né? Era só isso. Interessante você falar isso, que agora eu vou falar para você a piadinha que eu faço, do tira e bota, né? Porque a gente é um tira e bota. Aí eu sou do tratamento de passe intensivo individual, que é para casos severos, que tem toda uma seleção, como a Thelma sabe lá,
na diretoria de orientação, a pessoa para chegar, porque eu sempre falo, a pessoa chega assim, olha, eu vi lá no Papo Espírita que tem um passe individual. Especial. Eu já quero chamar a atenção que o passe individual é uma UTI. Você tem todo um processo para saber se você é UTI. Não é tratamento VIP, não. Então, eu sempre falo para as pessoas, não chegue aqui na comunhão querendo tratamento individual, porque vai se assemelhar a você chegar no Hospital Santa Lúcia e falar, você pode me entubar na UTI? É por aí. Eu sempre penso, gente, não queira ir para o PTI porque você vai estar realmente subjugado. Você vai estar realmente num caso extremamente severo. Queira, não. O seu caso, quando eu ouvi do atendente Fratena assim, não se ofenda, gente. Se ele falar, não, o seu caso é o passe de harmonização. Gente, o que é passe de harmonização? É aquele composto complexo vitamínico que o clínico geral dá para você ficar um pouco mais saudável. É o passe de harmonização. Eu chego no atendente fraterno, eu fico desejando ele falar, olha, após a minha análise, vai para o passe de harmonização. Se ele fala, vai para a UTI, eu falo, meu Deus, eu devo ter sido vitimado demais, eu devo ter repetido sempre a mesma monoideia. Gente, eu estou ruim mesmo, porque quem é que entra no hospital para ser entubado? Então, dizendo tiribota, quando a pessoa chega no PTI, aí ela faz todo o tratamento, quando está no final do tratamento, a pessoa já está com a vontade própria, sendo ela mesma, aí ela some um mês, e aparece um mês depois, do mesmo jeito. Eu sento para ela e falo assim, minha querida, deixa eu te falar, a parte principal de um tratamento como esse é a sua vontade. Nós vamos aqui pacientemente passar o resto da vida tirando e botando, porque nós estamos a serviço. Agora, você quer continuar nesse estado de coisa? Nesse sobe e desce? Se a sua vontade não perseverar nas boas ideias, nas boas resoluções, para que você não entre mais nessa frequência, realmente você vai estar o tempo inteiro tomando passe para metade do tempo ser você e a outra metade você se afastar e ser o outro. Então, quando é que você vai optar por si mesma? Quando é que você vai deixar de se judiar? Por que você se judia? Por que você não seja leal a si mesmo? E queira a saúde, basta a sua vontade dizer não a isso que te leva para essa vitimização. Aí a pessoa para assim, eu falo, eu não vou desistir de você, mas você vai continuar nesse tira e bota? A sua vontade não vai subjugar a vontade do outro, que te influencia? Ele vai desistir de você, sabe por quê? Porque se você ficar com a vontade sempre no caminho do bem, no caminho das coisas saudáveis, espiritualizadas, ele vai falar, essa daí eu vou desistir, tá me dando muito trabalho. Aí os perseguidores desistem de você e te entregam na mão dos mentores, porque você vai estar numa frequência elevadíssima. Deixa eles desistirem de você. Aí a pessoa me olha assim, gente, eu sou firme desse jeito, eu fui muito enérgica. Não, afinal de contas, você foi no ponto. Mais clara, impossível, né? E a gente está começando já estamos aqui no final, Germana, do programa. Essa ideia desse programa com essa temática, sinais de obsessão, a gente sabe que a obsessão é muito mais do que tudo isso que a gente falou aqui em 40 minutos. Precisaríamos de muito mais tempo, a gente tem todo um conhecimento da doutrina espírita a esse respeito. E para que aquelas pessoas que assistiram esse programa, muita gente tem muita mistificação também com relação à obsessão. Eu mesma, antes de estudar a doutrina espírita, eu olhava para mim em uma situação e pensava, meu Deus, eu não estou me reconhecendo, eu estou muito agressiva, eu estou muito estourada. Eu mesmo comecei a fazer esse questionamento sem nem entender. E eu lembro que eu pensei, gente, eu devo estar com uma obsessão. E eu falei isso para uma amiga da doutrina. E aí foi a primeira vez que eu ouvi ela falar, então tem uma sintonia.
O obsessor não é o culpado de tudo. Eu fiquei sem entender aquilo. Eu levei algum tempo depois na doutrina para entender essa questão. Então, a coisa às vezes não vem assim. E a pessoa requer, no mínimo, assistir um papo espírita e ativar a curiosidade para que ela compreenda o que é que está sendo falado aqui e assuma, olha, tem alguma coisa dentro de você aí que está atraindo, né? Então, para a gente finalizar esse programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas compreenderem a obsessão um pouquinho mais aprofundadamente, no sentido de assumirem a responsabilidade pela sua evolução espiritual, sabendo que sim, teremos obsessões a enfrentar. Ana, vou ficar devendo falar da autoobsessão, mas a gente fala em outro programa, né? Que a autoobsessão... Podemos fazer um programa só sobre a autoobsessão. A autoobsessão são as fixações das crenças limitantes dominando a sua vida. Mas acabou que eu acabei falando, né? Se você tem fobias, vitimizações, se você tem ideias fixas e que ficam o tempo inteiro a serviço de você estar vivendo aquilo repetidamente, são autoobsessões. Então, elas são muito bem tratadas por psicólogos. Os psicólogos vão quebrando essas autoobsessões, essas fobias, vão vendo o acesso à infância, aos pais, onde foi que você se sentiu vitimado, abandonado, que cria a autoobsessão. E a gente vê muito isso na comunhão. Então, o que eu deixo como mensagem para as pessoas? Que observe todas essas características que nós dissemos, e você falou a coisa mais certa do mundo. Eu estou um pouco mais irritada, eu estou dormindo mal, eu estou muito vitimada, eu estou exagerando demais, eu estou ostensiva demais às minhas defesas, as minhas frases estão com um colorido muito... Eu estou sempre muito emocionado, lágrimas, muito choro. O que significa isso? Significa que são pontos para você fazer uma autorreflexão e ver que sintonia e afinidade estão na base do relacionamento com o mundo espiritual. Porque a primeira coisa que a pessoa pode pensar, primeiro, nós vivemos num mundo interdimensional. Negar que só existe a dimensão dos encarnados já é um grande equívoco, já é um sinal de perigo. Você admitir que existe outras dimensões e que existe nessa outra dimensão existem pessoas que pensam com os homens encarnados e que têm uma liberdade de atuar sobre você, você já está saindo do perigo, porque você já começa a se vigiar, sabendo que você pode ser um plugue, uma tomada para um condomínio espiritual, para estar atuando em você e você ser o quê? Apenas um ser andante de vontades alheias. Então, cuidar dessas crenças limitantes, de não aceitar que existe o mundo espiritual, dessas crenças limitantes que achar que o mundo espiritual só tem demônios, que só tem mentes trevosas. Não, o mundo espiritual tem espíritos maravilhosos que laboram entre nós, que estão aqui a nosso favor, e olhar para eles como um socorro no momento em que você sentir que você está afinizado, sintonizado com algo destrutivo. O que eu sinto é destrutivo? O que eu estou vivendo é construtivo? Não, é destrutivo. Pare, pense nessa luz que são seus mentores, o seu anjo, os anjos, como você quiser chamar, esse ser responsável por você, e diz: acuda-me, para que eu passe para uma outra frequência e não continue nesse diapasão das atitudes destrutivas. Então, olhe para si, meu irmão, e está
fazendo o tempo inteiro, antes de dormir, aquele balanço. O que fiz hoje? Foi mais construtivo ou menos destrutivo? Eu fui maledicente? Eu fui narcisista? Eu fui uma pessoa egoísta ou eu fui uma pessoa bondosa? O que eu preciso fazer amanhã para consertar o que eu fiz hoje? Se você fizer esse balanço antes de dormir, você vai estar sempre fazendo aquela equivalência. Estou numa atitude saudável ou eu preciso de socorro? Se você não abrir mão desse balanço diário, você vai descobrir quando você está tendendo a uma afinidade, uma sintonia negativa. E aí você está sempre o quê? Nós não estamos sempre naquela balancinha lá, deixa eu ver meu peso, deixa eu sair do meu peso. Por que nós não fazemos essa balança emocional, sentimental, da nossa alma, dos movimentos da nossa alma? Antes de dormir, olhe e fala, como eu fui hoje? Eu fui bem, nossa, aquela pessoa, fiquei alegre, estou contente, estou me sentindo bem, estou dormindo de consciência limpa. Então, o seu balanço foi positivo, com certeza a sua sintonia está na frequência do quê? Na frequência positiva da saúde, da felicidade, do contentamento, do caminho de iluminação, e você vai longe nesse caminho. Então, isso é que eu deixo como mensagem. Faça o balanço. E depois do balanço, uma prece e diga para o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, como você quiser chamá-lo. Me acompanhe durante o sono físico para que eu desdobre para escolas espirituais e aprenda autoconhecimento para que eu me liberte das minhas crenças limitantes, para que eu me liberte do homem velho e entre no homem novo espiritualizado com Cristo, na mensagem do Cristo, que é esse representante máximo da espiritualização superior que passou pela Terra e governa a nossa Terra. Lindo. Miriam, Thelma, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não vou acrescentar nada. Falou tudo. Miriam. Nada a acrescentar, Ana. Germana, mais uma vez, super obrigada pela sua presença, seus conhecimentos. Miriam e Thelma também, obrigada pela participação de vocês. Para quem tiver interesse, a Germana esteve aqui conosco falando sobre mediunidade na quarentena, foi um programa com muito acesso, muitos médiuns da casa fizeram questão de assistir, ou de outras casas também, tem uma receitinha lá de como a gente trabalhar a espiritualidade dentro de casa, porque a gente sabe que agora estamos todos quietinhos aqui, né, Germana? Então, você trouxe lições valiosíssimas e agora a gente acrescentou a questão da obsessão. Super obrigada. Queremos convidar vocês para todas as quintas-feiras estarem conosco a partir das 19 horas. O programa é gravado, então ele fica lá, não precisa estar aqui conosco exatamente na quinta às 19. Você procura lá nossa playlist no canal da Comunhão Espírita no YouTube, Papo Espírita, e você vai ter uns 140 programas, eu não tenho certeza em qual número nós estamos. Por favor, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar de conhecer esse tema. E deixe o seu comentário também, porque quanto mais comentários a gente tiver, mais o algoritmo lá do YouTube consegue espalhar esse programa para outros públicos também. Então, fica aqui o nosso convite. Obrigada a vocês e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.